Olá, tudo bom? Boa tarde. Vamos dar prosseguimento ao comentário que eu estou lendo com vocês do livro A Excelência da Nova Aliança em Cristo, um comentário exaustivo da carta aos Hebreus. E no capítulo 7, página 327, quero dar continuidade, que tem como subtítulo o surgimento da nova ordem de sacerdócio. Mas antes, meu nome é Sidney Gomes e esse é o canal Gomes Land. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Vamos lá. Estou aqui numa área pública e os pássaros cantando é lindo, mas os barulhos de carro podem atrapalhar um pouco, tá bom? Me desculpe a possível interferência. Vamos lá. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual chegamos ao Pai. A lei não aperfeiçoa coisa alguma. Então, o novo sacerdócio do nosso Salvador, segundo a ordem de Melquisedeque, nos possibilita chegarmos ao Pai. Mas o interessante é que o comentarista toca mais uma vez no tema. Ele, Yahushua, não era levita. O argumento em favor desta ordem de sacerdócio é apresentado em duas seções. A primeira é caracterizada pelas palavras, pois é evidente, no verso 14. A segunda, e isto é ainda muito mais evidente, no verso 15. Para destacar melhor o argumento, o escritor de Hebreus usa dois vocábulos gregos distintos. Para a primeira expressão, usa prodelon, que significa algo evidenciado por fatos. Para a segunda, catadelon, que expressa conclusão extraída de interferências apropriada. Vamos continuar. 1. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Esta se trata de uma evidência claramente corroborada pelos registros genealógicos, mantido com tanta meticulosidade pelos judeus, e também nada se destaca mais claramente nas Escrituras do que o fato de que o Messias deveria ser da linhagem de Davi e da tribo de Judá. No entanto, Moisés nada disse a respeito desta tribo quanto ao sacerdócio. Só pode haver uma conclusão. 2 pontos. A introdução de um novo tipo de sacerdócio, vindo da linhagem real, significa a exclusão de Arão e de sua casa do ofício sacerdotal. Em outras palavras, o término do sacerdócio levítico que não purificava, não limpava e não levava o homem ao Yahweh. E o início de um sacerdócio que limpa,
que purifica e leva o homem ao Pai Yahweh. 2. Isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler o comentário. Esta evidência se encontra na declaração das Escrituras de que Yahweh mesmo testifica de um que é sacerdote para sempre, segundo a nova ordem, a de Melquisedeque. Esta palavra das Escrituras, nenhum judeu poria em dúvida. A nova ordem é mais espiritual do que legal, mais real do que sacerdotal, eterna ao invés de transitória. Aqui o escritor ele fala que nenhum judeu iria duvidar dessa ordem. Na prática, não foi bem assim. Eles duvidaram e não aceitaram o nosso Messias. Mas o entendimento do autor é claro, lindo, lúcido. O que ele fala, eu vou repetir as palavras dele. A nova ordem é mais espiritual do que legal. Ela não está baseada na lei, ela está baseada no espírito de vida. É mais real do que sacerdotal. Ela está próximo de nós e não distante de nós, como era o sacerdote dos homens. E eterna ao invés de transitória. Era passado de sacerdote para sacerdote. Agora é eterna, pois ele vive para sempre. Aleluias. O escritor da carta introduz também o pensamento de que, conquanto a perfeição não tivesse sido atingida pelo sacerdócio levítico, jamais houve desígnio de que ela fosse alcançada por esta ordem. Ele demonstrará depois que este sacerdócio mantido pela lei era apenas a sombra das coisas por vir. Em Hebreus 10, 1. Aguardava o de Cristo, cujo sacrifício expiatório poderia purificar os homens de todo pecado e levá-los à presença de Yahweh. O autor de Hebreus não diz que esta lei não tinha valor, diz apenas que era fraca e portanto, poderia meramente preparar o caminho para algo melhor. Paulo tomou deste pensamento e chamou a legislação mosaica nosso aio para nos conduzir a Cristo. Gálatas 3:24. Este progresso de argumento faz com que a transitoriedade do sacerdócio levítico repouse sobre dois contrastes notáveis. 1. Entre a lei e o poder. E 2. Entre o mandamento carnal e a vida eterna. No primeiro contraste, demonstra-se que o sacerdócio levítico assenta-se unicamente sobre a lei formal ou positiva, pelo que se entende uma segunda promulgação da lei, visando a proteger ou perpetuar algo mais fundamental. É, portanto, transitória e pode ser revogada quando o seu objetivo for atingido. Isso, os sacerdotes levíticos eram apenas legais, enquanto o verdadeiro sacerdócio messiânico de Cristo repousava sobre a lei fundamental da qualificação espiritual e da capacidade inerente para o cargo. Entendemos que a lei guiava o homem não à perfeição, mas ao que é
perfeito. E o que é perfeito, o Messias e Yahushua, sim, pode levar o homem à perfeição. A lei era transitória, porque o homem era falho. O homem morria. O homem, dentro de si mesmo, ele não podia recuperar, nem levar os seus irmãos ao Criador. Então a lei apontava para o Messias. Já o Messias, no seu ministério sacerdotal eterno, ele tem a qualificação espiritual para nos levar ao Criador. Ele tem a qualificação espiritual para nos fazer pessoas melhores. 2. Ou melhor, o segundo contraste entre o mandamento carnal e a vida eterna leva o pensamento ainda mais longe. Usa-se aqui a palavra mandamento, pois o escritor de Hebreus, evidentemente, não se está referindo a toda a lei mosaica, mas apenas aquela porção que se refere ao sacerdócio. A palavra carnal chama atenção para o fato de que todas as exigências do sacerdócio levítico eram de natureza física ou carnal. Não se faz menção a aptidões morais ou espirituais. Caracteriza-se pela linhagem externa, perfeição física e pureza cerimonial. O mandamento, portanto, baseado exclusivamente nos requisitos carnais, de um corpo sujeito à morte. De um corpo sujeito à morte. Deve, por força, ser transitório em sua própria natureza. Nós sabemos, quando lemos as Escrituras, as características, os requisitos para ser um sacerdote. O homem tinha que ser, vamos dizer assim, numa palavra, intacto. Mas, mesmo intacto, mortal. Em contraste e oposição a isto, se estabelece uma vida eterna e indissolúvel. Cristo, na verdade, entregou a sua vida como sacrifício pelo pecado, mas teve poder também para retomá-lo. João 10:18. Tu és sacerdote para sempre. Esse para sempre irá perpetuar para toda a eternidade. Não significa apenas que na perspectiva futura o sacerdócio jamais cessará, mas também que na passada ele não teve princípio. O sacerdócio do Filho repousa na eternidade. De Yahweh, sacerdote para sempre. Ele vive e opera no poder da vida divina. Sacerdócio sem princípio e sem fim, como de Melquisedeque. Sem princípio, sem fim, sem genealogia, para sempre. Comentário. Quem quer que leia Hebreus 7, 18 e 19, lembre-se de Gálatas 4, 9 e Romanos 8, 3. Não há que duvidar que se trata de uma daquelas coincidências que dificilmente poder-se-iam dar onde não houvesse comunidade de pensamento e expressão. Alfred. Julgamos, abre aspas e fecha aspas nesses comentários. Alfred. Julgamos, contudo, descobrir ainda mais, nada menos que um autor comum. A semelhança de nosso contexto estende-se a uma similitude entre o versículo 16 de Hebreus 7 e Romanos 8:2, onde, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte.
parece ser a mesma verdade expressa ao chamar Cristo sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. É a mesma verdade prestando serviço em Romanos 8, entre os cristãos gentios, como aqui presta serviço entre os cristãos judeus. É o mesmo autor falando em duas situações, como é a mesma verdade para duas relações diferentes. Loren, explanação da carta aos Hebreus. Aqui o comentarista, numa das passagens que ele fala, no caso da carta aos Hebreus, depois aos Romanos e aos Gálatas, são para públicos diferentes, mas ele mostra da mesma forma a grandeza de nosso Yahushua como sacerdote e, onde vou usar a palavra, o que resgata o homem do pecado, em palavras diferentes, para públicos diferentes. Yahushua, nosso Salvador, foi, é e será Rei e sumo sacerdote para todos sempre, para todo aquele que nele crê e se aproximar dele. Ele, sem sombra de dúvida, é o único caminho para nos levar ao nosso Pai Yahu, o Todo-Poderoso. Eu termino aqui mais esse pedaço, esse trecho, e volto no próximo vídeo com a continuação, a anulação do mandamento. Deixa seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui.